É um tipo de um portal, você acha? É tipo um portal. Eu acho que tá interligado com as outras pirâmides do mundo. É como se fosse entre aspas, um chip de computador, né? Uma rede de computador, e vai ser acionado ali. Acho que começa ali, aquilo ali para abrir um portal dimensional para algumas entidades entrarem aqui, né? Porque elas estão presas em outras camadas dimensionais. Então tem muita coisa aí, como diz Shakespeare, né? Mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. Então tem a pirâmide no mundo inteiro, não é só no Egito, né? Então maias, incas, astecas, Camboja, tem pirâmide na Amazônia. Então é uma forma geométrica que é um catalisador de energia. Acharam alguma pirâmide na Amazônia? Tem pirâmide na Amazônia. Hitler descobriu isso. Hitler é muito safo. Hitler ele fez uma pesquisa de campo muito boa. Tem pirâmides na Amazônia e não deixam chegar perto, não. Tem um vídeo meu até que eu falo sobre isso. Não deixam chegar. Pirâmide no estilo dos astecas, dos do estilo asteca, escalonada, mas não se chega lá. Já tentaram, já teve pesquisador, tem documentários na Netflix sobre isso, teve pesquisadores, fotógrafos, tentaram chegar lá, foram assassinados, não chega lá. Né? Tem alguma coisa lá que... É um tipo de um portal, você acha? É tipo um portal. Eu acho que tá interligado com as outras pirâmides do mundo. É como se fosse entre aspas, um chip de computador, né? Uma rede de computador, e vai ser acionado ali. Acho que começa ali, aquilo ali para abrir um portal dimensional para algumas entidades entrarem aqui, né? Porque elas estão presas em outras camadas dimensionais. Então, no momento certo, acho que essas coisas tem uma membrana que divide o reino espiritual e Isso. o reino material, né? Aqui da gente, com o espiritual. Essa membrana ela é mais fina em alguns lugares, ela pode ser rompida, pode ser fechada. Ela é mais fina em alguns lugares, sim. Cemitérios, pirâmide, que lugares? Pirâmide, sim, porque normalmente nos cruzamentos das chamadas linhas de lei, são campos eletromagnéticos, linhas de lei, L-E-Y. Ah, tá, lei. Então existem campos energéticos na Terra que fazem simbiose muitas vezes com o nosso corpo, é o que a gente chamaria de chakra. Né? Então, pegar um exemplo disso. A Terra, o nosso planeta, ele vibra numa ressonância. Foi descoberta isso por um cientista há anos atrás, da década de 50, que ele batizou de ressonância Schumann. E essa ressonância que a Terra emite, ela entra em simbiose com a nossa ressonância humana, do nosso cérebro. E agora essa ressonância sofreu uma alteração. Isso é fato, é ciência, não é teoria de conspiração. Já conversei até com uma física quântica e ela validou isso. Então essa ressonância foi alterada em função até do homem degradar a natureza e tudo mais. E hoje nós temos uma percepção temporal diferente do tempo real. O dia pra gente, continua tendo 24 horas, né? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para ser exato. Mas a nossa percepção do tempo mudou. Para a gente o dia tem 16 horas, né? Parece que passa mais rápido. É a nossa percepção temporal em relação à frequência Schumann. Então tem muita coisa interessante acontecendo por aí, né? Coisa que a gente não tem nem ideia. O que está acontecendo ultimamente? Porque a gente teve pandemia, está tendo a guerra da Ucrânia, está tendo possibilidade de outras guerras, tem agora a China se fechando de novo, né? Sim, você viu o que aconteceu em Xangai, prender as pessoas no lockdown, você não podia sair de casa. Eu acho que vem uma nova onda por aí. Do quê? Vem uma nova onda pandêmica, provavelmente, né? O Bill Gates já cantou essa bola. O Bill Gates sempre ele acerta, né? Então acho que vem mais uma nova onda aí. Igual, pior, melhor? Eu acho que um pouquinho pior. Um pouquinho pior. No meu entender, eu acho que pior. Né? E aí eu vejo tudo isso na verdade como um preparo, como um ensaio de algo que vai ser posto mais na frente, que vai favorecer inclusive as plataformas. Está pavimentando o grande reset, né? O que seria esse grande reset que eu tenho ouvido falar também de algumas pessoas? Só para não perder o fio da meada, tem uma coisa que é importante. Quando eu estava falando de Hitler, das pirâmides. Tá mais ou menos ligado a isso, mas é uma coisa interessante. Só um detalhe que eu acho que é importante a galera saber. Hitler, ele, além de ser um cara muito inteligente, ele precisou de uma oportunidade. Ninguém escutava o que ele ia falar, ninguém escutou o que ele ouviu falar, até que a Bolsa de Nova York quebrou. A Alemanha se arrebentou na Primeira Guerra, teve o Tratado de Versalhes, não podia ter exército. Foi humilhada, né? Humilhada. E Hitler começou nas cervejarias, fundou o Partido Nazista, o Nazi.
né? Ele foi preso, vocês conhecem a biografia dele, ele acabou sendo preso, né? E ele era para ser prisão perpétua para ele. Ah, é? Só que ele era contra o Estado, né? Então era uma prisão perpétua. Só que ele se defendeu, ele não quis representante, e é dito na história que ele foi aplaudido em pé por todo o tribunal, e a pena dele, que seria perpétua, passou para 5 anos, e 5 anos ele cumpriu 8 meses. Escreveu um livro na prisão, Essa é a Minha Luta. Né? Ninguém escutava o que ele queria dizer, até que houve a quebra da Bolsa. Então precisa ter o caos. Quebrou a Bolsa de Nova York, começaram a escutar o que ele queria dizer. Porque e aí ele... se prepara uma nova ordem. Uma nova ordem, exatamente. Então o Hitler é uma espécie de um protótipo disso, né? E ele fez muitos experimentos, claro, com os judeus, né? Genéticos, sim. A gente ouve falar mais de Mengele, né? Mas teve outros experimentos mais, inclusive da indústria farmacêutica. A Pfizer, por exemplo, hoje ela tem sede em Nova York. E ninguém sabe, poucas pessoas sabem que ela foi fundada por 2 alemães. Né? Então, assim, pós-guerra, a Alemanha estava destruída. Você abrir uma indústria farmacêutica lá, não ia ter credibilidade. A Alemanha estava desacreditada no mundo, tá, né? Pelas atrocidades que Hitler fez. Então, eles fundam a Pfizer nos Estados Unidos, já com uma tecnologia pronta, a produção de medicamentos, ganhou vitrine, ganhou aceitação, ganhou distribuição. A Pfizer é a maior indústria farmacêutica do mundo. Ela é famosa pelo... usar o termo de disfunção erétil, né? O Viagra. Né? Então, agora... E curiosamente, a Pfizer foi a pioneira em desenvolver a picada, né? Para a pandemia. Sim. Né? Foi a pioneira também. Então, as coisas são interessantes aí. Agora, tem um filme na Netflix, fica a dica para assistir, Filhos do Privilégio, que mostra os bastidores da farmacêutica. Eles provavelmente fizeram muitos experimentos com judeus para tratar antidepressivo. Né? Porque hoje a depressão, né, é a doença número 1 no mundo, né? É um dos medicamentos que mais vendem. E fizeram essa experiência com judeus. Porque você vai fazer um colírio, você testa eu acho horrível isso, mas testa em coelho, né? Né? Então faz experiência com animais, rato, porco, cachorro, macaco. Agora, antidepressivo você não pode fazer assim, você tem que fazer com o ser humano. Como é que você sabe a posologia, a dose, efeito colateral? Provavelmente os judeus foram vítimas de tudo isso, para eles poderem colocar isso. E tem muitas substâncias químicas, né? Inclusive no filme faz uma alusão tal o Trontal. Cobaia para isso. Seres humanos foram cobaias, provavelmente os judeus. Eles já foram com a tecnologia pronta, já com tudo prontinho para montar, né? Já sabendo que pós-guerra ia rolar uma depressão, né? Porque a guerra, né, deixou muitos traumas aí de guerra. E eles venderam pra caramba e vendem bastante hoje também. E tem muitas substâncias que não falam, mas eles são produzidos, tem fungos, né? A penicilina veio de um fungo. E tem muitas coisas que vêm através de fungo. Então, muitos medicamentos, eles são obtidos através de fungos, necrofungos, né? Ou necrófagos, que crescem em cadáveres. E hoje, provavelmente, o filme dá essa alusão, dá essa pista, né? Que existem cadáveres que podem ser hospedeiros de fungos para ser usado na indústria farmacêutica para elaboração de remédio, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa aí. E só nos Estados Unidos somem 600 mil pessoas por ano, né? E ninguém sabe para onde vai. Você acha que são cobaias? São uma parte, não posso afirmar que tem tudo é cobaia. Tem muita gente, né, que os caras pegam. Tem, mas isso, assim, né? muita gente acho que vai como cobaia, sim, né? Outros acho que as seitas satânicas devem pegar para sacrifícios rituais, para ter o adrenocromo, por exemplo, né? E outras somem porque somem, né? Não tem uma explicação. Mas eu acho que uma parte disso, tráfico de órgãos, tudo. Quando estava na época do ápice da pandemia, eu recebi muitas mensagens de pessoas que trabalhavam na área de saúde, e todos, no mundo inteiro, não foi regional, foi planetário, me informaram que estavam vendendo leito. Estava apagando as pessoas, tipo assim, essa pessoa tem menos chance de vida. Você desliga o oxigênio, joga uma injeção de potássio, você não pega isso na necrópsia, a injeção de potássio não pega. Para o coração, morreu. Na época não tinha necrópsia, né? Você só falava, laudava ali, morreu pela doença, né? E pronto. Né? Então, provavelmente, muita gente foi apagada para tráfico de órgão, para vender leito. Estavam vendendo leito por 100 mil reais, por 50 mil reais. Então, mas voltando então ao lance da pandemia e guerra, que aí você pandemia e guerra, exato. Então, pandemia e guerra. Então, a gente faz uma linka com isso daí. A guerra vai causar um caos, um abalo econômico. Precisa já causou, né? Vai piorar, né? Tem que piorar. Vai causar um abalo econômico, né? Vai favorecer com que alguém se levante e ofereça uma solução. Então, o Fórum Econômico Mundial já propôs isso
Começou a primeira proposta, o Klaus colocou em 2020, né, de estabelecer o Grande Reset. Então era tributar os países que são grandes poluentes de gases, né, que promovem o aquecimento global, que ninguém mais falava a respeito. O Al Gore cantou a bola em 2006, foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007, por essa ideia, depois abafaram a história. Até teve um geofísico que falou no Jô Soares que aquecimento global era uma balela, que os oceanos refrigeram a Terra, são 70% de água no nosso planeta, então seria utopia aquecimento global. Mas eles resgataram essa ideia, né, para trazer um salário mínimo universal. Parece algo bom, erradica a fome, só que aí você vai ter que ter uma nova ordem mundial, alguém que vai ter que controlar tudo isso. Até o Biden, mesmo ele estando gaga, ele falou sobre isso. Ele falou? Ele falou que é necessário uma nova ordem mundial. Até se vocês pesquisarem, navegar pela internet, acho que nunca se falou tanto em nova ordem mundial, pegar de um mês para trás, um monte. E está lá na nota de $1 isso, né? Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial, tá em latim, né? Isso lá de trás? Lá de trás, desde que a nota foi criada. Tudo está sendo preparado para essa nova ordem mundial que vai acontecer. Você quer terminar isso e depois explicar o que vai ser essa nova ordem mundial? Se você quiser, eu sumaria agora. Então, duas palavrinhas. Nova ordem mundial vai ter que ter um agente controlador, né? Então você vai ter um score, né? Então ele vai ter um score, uma contagem de pontos, que nem hoje tem no Serasa, né? Você vê lá quanto que você tem de ponto, né? Então cada um vai ter um score. Se você obedecer às regras, jogar conforme as regras, você vê, agora a gente sentiu só uma centelha disso. Você não podia ir em shopping, não podia ir em teatro, né? Se você não tivesse o comprovante da imunização. Então, se isso daí for uma coisa obrigatória, majoritária, e se você recusar isso, você não pode mais comprar, vender, fazer nada. Exatamente como a Bíblia diz, que não tiver a marca. Hoje já tem nanotecnologia para isso, Bill Gates está desenvolvendo isso, inclusive, a luciferase, uma marca no pulso. Então, se você tomou uma picada, por exemplo, um imunizante, vai estar na sua corrente sanguínea e detectado pela marca ali por um aplicativo. É invisível ao olho nu. Quem que está Bill Gates. Mas isso por uma próxima doença que vai vir. Uma próxima doença que vai vir, mas ele já está se preparando para isso. Ele fez um pool de 7 laboratórios farmacêuticos para trabalhar em conjuntos para desenvolver isso. Né? Um imunizante mais poderoso. Aí você pode selecionar a população, né? Também quem não aceitar, né, você joga aí. Hoje em dia, acho que uma guerra biológica ela é muito mais eficaz que uma guerra nuclear. Com certeza. Né? Você preserva tudo. E hoje tem tecnologia para tudo. Eles têm tudo. Tem a gripe espanhola, tá? Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem como você soltar uma arma biológica que mata só quem você quer, quem não está. Exato. Você seleciona. Quem não foi. Você protege algumas pessoas. Você protege algumas pessoas, exatamente. Qualquer foco de resistência você elimina. E aí você é obrigado a aceitar a normativa ali. Então vai precisar de um agente controlador, que é a nova ordem mundial, que faz parte do plano do Grande Reset. Mas essa nova ordem mundial, quem é o líder? Quem que vai? Provavelmente os Estados Unidos. Né? Não o Biden, né? Mas eu acho que o Trump volta. Você tem uma nova força crescendo do outro lado, que é China, Rússia. Sim. E aí? Mas eu acho que são coadjuvantes, porque eles trabalham em conjunto. Na verdade, a gente olha assim, uma coisa separada, mas a Rússia favoreceu sim na eleição do Trump. É fato isso, a CIA comprovou isso. Depois abafaram o caso, né? Mas a CIA comprovou, a CIA é um órgão, né, respeitado. E o Trump ficou lá. Ele fez o papel dele. O Trump fez muita coisa. O 45º presidente norte-americano, você lembra que o número 9 tem um contexto cabalístico, numerológico, satanista importante. E ele fez a parte dele. Ele acabou colocando a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento enorme no mundo espiritual. O genro dele fez acordos de paz assim inéditos. E Israel é a figueira, né? É o relógio de tempo de Deus ali. A gente vê tudo acontecendo. Hoje os grupos terroristas estão mais fortes. O Hamas, o Hezbollah, o Afeganistão, deixaram os caras cheios de arma lá, quer dizer, fortaleceu o Estado Islâmico. Então, hoje Israel está em alerta máximo, porque corre risco de sofrer um atentado. Já está tendo umas treta lá. Então é alerta máximo. Qual Estados Unidos, o plano lá em Israel? Aconteceu o que lá? Na minha inferência, vai ter que rolar uma guerra. Né? Os Estados Unidos vai ter que intervir nessa guerra. Nessa mesma da Ucrânia que você está falando, ou outra? Que ainda vai em outra que vai acontecer. Porque esses grupos terroristas, eles são financiados pelo Irã, né? Pelo Catar, né? E a Rússia também é aliada do Irã. Então eles recebem ajudas de várias frentes ali. Então provavelmente eles vão orquestrar um ataque contra Israel, minha inferência,
né, até pautado nos sinais bíblicos, né, não é uma profecia, é ancorado nos sinais. Israel sendo atacado, Estados Unidos é aliado militar, ele vai ter que intervir, vai ter que intervir, né? E aí eles vão, talvez, na minha conjectura, reconquistar um território que já era deles. Os judeus sempre habitaram na Palestina. Quando foi feito o Estado de Israel, em 14 de maio de 48, quando foi feito o desenho ali pela ONU, né, deixaram de fora uma parte importante, que é onde estava o templo, que hoje é o Domo da Rocha lá, né? E eles acreditam piamente, os judeus, que vão reconstruir o templo. Tem um Instituto do Templo, qualquer um acessa isso pela internet. Ele já tem as vestes sacerdotais, o menorá de ouro, tem tudo pronto para construir o templo, planta, tudo certinho. Mas derrubando o que está em cima? Então, eles vão ter. Só uma guerra pode fazer isso. Exato, né? Só uma guerra pode destruir aquilo e trazer aquele território para Israel e eles reconstruírem o templo. Aí a profecia bíblica se cumpre. Então tem que haver o caos. Que a profecia fala da reconstrução do templo. Da reconstrução do templo. Da volta de não sei quantos judeus, não tem isso? Fala dos 144 mil, né? O que é esse 144 Na verdade, são 144 mil, assim, que são. Que eles são judeus, mas como se fossem judeus messiânicos, sabe? Judeus que vão pregar para os judeus, que vão falar a mesma linguagem para os judeus. Então é nesse sentido, né, que eles vão estar aqui, que são descendentes, né, dos judeus e vão ter voz perante os judeus para falar do amor de Deus para os judeus. Entendi. Então nesse sentido. E a guerra, você acha que já é então um sinal disso, a guerra? Eu acho que a guerra, sim, é um estopim, né? Jesus fala guerras, rumores de guerras, o amor ia se esfriar, fala da figueira, e quando a gente pega a analogia da figueira... o que é? Jesus, ele faz, Mateus 24, Jesus faz uma analogia com a figueira fazendo uma alusão a Israel. A gente pegar desde lá de Gênesis, tudo está concatenado. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Adão, com tanta planta para se cobrir da vergonha, né, do pecado lá, ele podia usar uma bananeira, tal, ele usou a figueira, né? Foi uma figueira. Então a figueira é a representação de pecado. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, essa árvore não dá fruto. Parece estranho. No satanismo falava isso para mim. Pô, Deus é mau, amaldiçoa a figueira e não era para ele dar fruto. A figueira secou. Então ele estava fazendo uma alusão que Israel não estava dando frutos. Israel não estava seguindo os preceitos que Deus tinha estabelecido pelas linhas mosaicas. Aí Jesus, em Mateus 24, ele fala, olhem para a figueira. Quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas. Ou seja, eu não cheguei, mas eu estou chegando. Né? Então fique de olho na figueira. E ele completa, ele dá uma medida temporal para você fazer o cálculo. Né? Ele dá a pista. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então você guarda uma geração. Israel torna-se nação em 14 de maio de 48. Uma geração bíblica tem 70 anos. São 70 anos. 70 anos. O Salmo 90:10 fala sobre isso. Mateus 1:17 também fala, né, que de Abraão a Davi passaram 14 gerações, num período de 1000 anos, então mais ou menos 70, arredondando a 71 e uma dízima periódica, então arredondando 70. Então a gente tem evidência bíblica, uma geração 70 anos. Curiosidade, Israel é fundado em 48, lua de sangue, apareceu lua de sangue. Guerra dos 6 dias em 67, lua de sangue. Recentemente, entre 2015 e 2016, nós tivemos um fenômeno raro, uma quatríade de luas de sangue. Né? 4 luas de sangue seguidas, 2 em 2015, 2 em 2016 em seguida. Então, sinais dos céus que a Bíblia fala em Joel e em outros textos mais. Agora nós vamos ter também mais, em maio vai rolar, no dia 16, aí um super eclipse aí também. Da Lua. Tô ansioso pelo dia 16, aí que vai ter um eclipse total da Lua, cara. Então tem sinais do céu acontecendo. Aí o que acontece? Vai dar 70 anos em 2018. 14 de maio de 2018 deu 70 anos. Trump já era presidente dos Estados Unidos em 2018. 45º presidente norte-americano, 549. E ele que faz a embaixada ir para Jerusalém. Então ele fez o papel dele. Aí ele sai de cena estrategicamente, que enquanto ele estava no poder não teve guerra. Não teve guerra. Estratégico isso. Por quê? Né? Porque ele tem que ser bem visto. Agora ele vai voltar e provavelmente ele vai ser reeleito. Falou que provavelmente ele vai voltar agora. Vai voltar e provavelmente vai ser reeleito. Ele como se fosse uma peça de teatro, né? Né? Então, assim, ele não pode entrar como protagonista o tempo inteiro. É mais interessante o antagonista. Então você sai um pouco de cena estrategicamente e aparece de novo. Agora vem como salvador, ele vem como cara salvador, que vai reconstruir. Que vai reconstruir e tudo mais. Né? E aí tem a questão da moeda única, tem um monte de coisa aí. Do reset. O que seria esse reset que estão falando? Reset econômico só?
Precisa ter um caos, vai ter que ter uma desestabilização. Caos, né? Já está começando, vai piorar. Tiraram a Rússia do sistema lá de bancos e tal, aí eles só estão aceitando rublos, aí o dólar também E eles são produtores de gás, assim, importantíssimos, né? Então abala a economia, sem dúvida. O reset, então, é isso. É um encaminhamento para uma moeda única, é isso? É um encaminhamento para uma moeda única e para um governo mundial, para alguém que vai controlar. Precisa ter um agente controlador para assim, você manter os parâmetros do reset funcionando, né? Você medir os scores, ver quem está cumprindo as ordens, quem não está, quem vai ter o merecimento disso, o trânsito de pessoas. Então você realmente não vai poder comprar, fazer mais nada se você não tiver a marca, né? E você vê que intuitivamente, eu lembro quando estava no pico da pandemia, era obrigatório aferir temperatura. Normal, você não vai com febre, isso vai correr as pessoas em risco. Eu sou canhoto, né? Então, mas obrigatoriamente eu tinha que estender minha mão direita, né? Para aferir a temperatura, porque a pessoa estava posicionada numa posição que não tinha jeito, né? Então, e a Bíblia fala que a marca ia ser na mão direita ou na testa. Então, as pessoas estão sendo preparadas para isso, para algo que vai vir. E aí, segundo o calendário da Irmandade, não é o calendário de Deus, da Irmandade, em 2023... Irmandade é um grupo satânico majoritário, quer dizer, que é uma elite mundial que querem ter o controle do planeta. Não são demônios, são pessoas... Não, são pessoas, claro, eles têm auxílio dessas entidades, né? Tem ganhos, né? Tem ganhos. E você pode reparar, circula dinheiro pra caramba dos bastidores. Só que a gente não enxerga isso, porque eles usam ONGs, né? Então, tem a Fundação Bill Gates. Ele manda dinheiro para onde ele quiser, e você não localiza para onde ele mandou, ele usa ONG. Por isso que sempre tem uma ONG no meio ali de uma... Essa Irmandade, ela está entranhada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, você fazia parte. Sim, inclusive no Brasil. Então eles acreditam que eles vão herdar a terra. Na cabeça deles, eles vão herdar a terra. Vai ter, sim, uma grande pandemia, né? Vão eliminar um monte de gente. Vai morrer um monte de gente. Um monte de gente, mesmo com a intervenção divina, arrebatamento, até eles ponderam essa possibilidade. Eles vão se esconder em bunkers, né? Em cidades subterrâneas, teriam 5 pelo globo, principais, né? Acho que eu já falei isso aqui outras vezes. E aí, quando passar, né, o efeito no ar ali da contaminação, eles saem, eles herdam a terra, e aí eles estão plenos aqui para dominar o planeta, e a terra vai ser deles e tal, né? Com o único líder deles, o próprio diabo, Lucifer. Então essa é a imagem vendida para eles, né? Mas o plano de Deus, eu entendo completamente diferente disso. Cara, que ideia idiota, né? Reinar um mundo com a radiação depois que morreu um monte de gente. Que mundo é esse, né? Porque eles querem dominar, eles querem ter um controle, eles querem fazer o que bem entendem, né? É bem aquela linha que vem, foi replicada por Raul Seixas, mas a ideia veio de Crowley, né? Faz o que tu queres, é tudo da lei. Dentro da lei, né? Então, assim, supostamente a figura diabólica te dá essa liberdade. Deus não, Deus ele te limita. É o que mais atrai ao que mais atrai, exato. Aos satanistas, né? E a gente ia ter um satanista essa semana e explicar. O satanista é uma versão do cristão. Tipo, ele adora Satã, ele tem uma Bíblia, ele tem dogmas, é igual, é um espelho invertido do um cristão? Espelho invertido, sim, ele tem uma Bíblia satânica. Tem rituais. Tem rituais. Como que é uma Bíblia de Satã? A mais próxima, que chega pra gente... Mas tem evangelhos, tipo assim? Não. Como que é? Não. A Bíblia satânica foi escrita na época pelo Anthony LaVey, né, em 67, que ele fundou a Igreja Satânica em São Francisco, na Califórnia. Ele escreveu? Ele escreveu, né? Mas é uma Bíblia, assim, muito rasa, né? Ele passa um verniz da doutrina satânica, não entra no mérito dos rituais, ele passa algumas que chamadas chaves enoquianas, né? Porque quando Deus ele faz o mundo, né? E é o verbo que se fez carne, ele fala, haja luz, e houve luz, por exemplo, ele usou um idioma para isso, né? Nós não sabemos qual é o idioma. Segundo os anjos caídos, seria um Enochian ou Enochian, né? E ele coloca essas chaves enoquianas propositalmente, mas estão incompletas, né? Não funciona. Então ele fez só para atrair, é uma vitrine do satanismo, para dizer, o satanismo é legal. Aí lá eles vão selecionar quem tem potencial para poder recrutar. É que nem aqui mesmo, perto de São Paulo, em Campos do Jordão, tinha um castelo em Campos do Jordão, tem ainda. Eles estavam fazendo treinamento de Harry Potter com a molecada. A molecada passava uma temporada lá para brincar de quadribol, os pais não podiam ir juntos, eles tinham que deixar o filho na rodoviária, os adolescentes ficavam lá
uma semana, 15 dias aprendendo bruxaria. Claro, uma maneira de selecionar jovens para recrutar também. Então, isso acontece no mundo inteiro. Então, sim, tem uma Bíblia que é diferente dessa divulgada. Qual é a conversa que pode convencer alguém a se aliar ao lado de Lúcifer? Dinheiro, qual é a promessa? Dinheiro, poder, ilusão de poder, na verdade, né? Fama. Porque quando eles se pautam muito em Salomão, né? Hoje que o satanismo ele que usa como referência 72 demônios. Eles se pautam muito assim nas descobertas de Salomão. Salomão é um cara muito inteligente, imagina, a gente usa nem 10% do cérebro, o cara usava quase 100, né, sábio, e caiu. E curioso, a Bíblia dá uma pista para isso, né? Em 1 Reis 10:14 fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos, 666. Esse número exatamente. E ouro é sazonal, né? Extração de minério. 666 São talentos as de ouro. duas coisas na Bíblia que citam 666, só essas duas vezes. 1 Reis 10:14, né? Tá lá no Velho Testamento, e depois é citado em Apocalipse 13:18, como sendo o número da besta. É uma trindade maldita, na verdade, né? Não é um número inteiro. Aí, quer dizer, depois desse 666, né? No capítulo 11, né? Salomão cai e ele se inclina a Astarote. Então, supostamente, ele quis aprender como dominar os demônios, como sobrepujá-los, para proteger o seu povo. Essa é uma história paralela aí, né? E muitas vezes o judaísmo concorda com isso. Então, ele tenta aprisionar num jarro? Num jarro de bronze, sim, alguns demônios para sobrepujá-los. Como chamava de Salomão, isso daí? Tem a chave de Salomão, clavícula de Salomão, né? Clavícula maior, clavícula menor, a chave de Salomão. Então ele escreveu. Ele queria aprisionar, porque eu li sobre isso, era para colocar os demônios a favor dele. A favor dele. Cara, por que alguém que... É porque ele não queria que os demônios influenciassem no povo. Né? Ele queria submeter. Então ele queria submeter. Então, mas isso tinha uma base bíblica ou não? Não tem. Essa foi uma coisa que supostamente ele aprendeu. Até a questão do círculo mágico que faz hoje no ritual protege o mago dos demônios te tocarem. Você controla eles à distância, mas você está protegido pelo círculo mágico cheio de detalhezinhos aí. Isso é real. Ele chegou a fazer isso. Supostamente sim. A gente não tem nenhuma base, nada na Bíblia fala disso. Mas digamos que ele tenha submetido esses demônios, mas provavelmente ele também foi enganado por algum. Com toda certeza. Com toda certeza. Nem se compara, porque né? aí vem o ego, putz, eu tô controlando. Exatamente. E aí é o primeiro caminho para ele ser enganado. Exatamente. Tanto é que no final da vida, em Eclesiastes, ele fala, tudo é vaidade, né? Houve um arrependimento. Vaidade, houve um arrependimento dele, de correr atrás do vento, né? Aí ele literalmente correu atrás do vento. Mas aí, supostamente, ele descobriu segredos que hoje a alta magia usa como referência, né? Esses livros, supostamente escritos por Salomão. E aí eles são feitos por copistas, ele não é impresso em gráfica. Então você só encontra isso em bibliotecas da Irmandade, dessa seita secreta. Você não vai achar na rua. Disponível para você até encontra aí a clavícula de Salomão, a chave de Salomão em livraria. Você encontra. É que nem um São Cipriano da vida, né? Já viu, né? São vários. Tem nome do demônio, tem o que fazer, tem o quadrado mágico, tem não sei o quê. Exato. Então, assim, não representa a verdade. Quadrados de invocação de cada demônio, seria isso? Tem isso, tem as invocações específicas. Mas são reais aquilo lá? Não, o que está nesses livros aí são muito superficiais. Os que vão funcionar mesmo vão estar nesses livros que são mais copiados à mão e não... Copiados à mão e nem todos têm acesso. E chega um patamar que você já nem tem mais acesso aos livros. É passado oralmente o ensino de um para o outro. Existem patamares da Cabala ou Cabalá também, que o mestre passa oralmente para o discípulo. Ele não tem mais nada registrado. Você não vai encontrar nada registrado dos druidas, por exemplo. Como é que eram os feitiços deles? Oralmente. Né? Dos essênios, oralmente. Nos rituais dos templários, oralmente. Então, o Priorato de Sião, oralmente. Você não tem registro físico. O Priorato de Sião, eu acho que eu já li sobre o que é o Priorato de Sião. O Priorato de Sião supostamente é uma seita, né? Que tem como objetivo salvaguardar a descendência de Jesus. É do Código de Da Vinci que ele fala. Sim. Eles interpretam que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Isso foi abafado pela história. E eles, então, são guardiões dos descendentes de Jesus, né? Dessa linhagem de Jesus aí pela Terra. Então, essas pessoas pessoas iluminadas no planeta, né? Como Gandhi, até Buda, alguma coisa assim, poderiam ser oriundos dessa linhagem, que são pessoas que se destacam no meio da multidão pela sua sabedoria, pela sua bondade, né? Fazer diferença. Pegar a história de Buda, Siddhartha Gautama, riquíssimo, mas um cara trilhardário, larga tudo e vai se reunir no meio do povo, né?
Então tem muita coisa aí, como diz Shakespeare, né? Mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode supor.